Nada é tão ruim que não possa piorar. A galera Carnificina é um dos vilões mais perigosos da Marvel, não? Um assassino insaciável, um maníaco que só espalha morte, só espalha horror por onde ele passa. Foi o Carnificina que despertou o Knu naquela saga que eu trouxe pra vocês e quase provocou o fim de tudo que existe. Não é pouca coisa, não. Então fica a pergunta, como é que se piora um cara desse, um bicho desse cara aí, que nem o Carnificina? Nesse momento, o Carnificina tá tentando recriar a Necrosword, a espada mais cabulosa dos quadrinhos. Esquece aquela Necrosword meia boca que tu viu na mão do Gore no cinema, esquece aquilo. A Necrosword das revistas é um bagulho sinistro e agora o Carnificina tá prestes a criar uma arma igualzinha. Como é que é isso? Como é que o Carnificina voltou com tudo? Cadê o Venom pra segurar esse cara? Você vai entender tudo nesse vídeo. Vai, Venom! NS Transpeter aqui! Galera, a Necrosword All Black ela é tão cabulosa, mas tão cabulosa e sinistra, que ganhou um vídeo inteiro aqui no canal. Confere, eu fiz um vídeo só pra essa arma. Que você pode achar, essa é uma espada. Ah, também deve ser uma espada que mata Deus. Não, não, não. É muito maior, ok? O bagulho nasceu como uma lâmina criada na escuridão primordial. O Knu, que é o deus da escuridão, antes de tudo, antes de qualquer tipo de criação, ele puxou uma lâmina de pura trevas e vapo! Ele cortou a cabeça de um celestial com bagulho. Só cortou a cabeça e acabou ali na hora. Sente só o nível do poder. Aí com o sangue do celestial, o Knu deu uma trabalhada na arma, melhor de uma turbinada, né? E nasceu ali a espada completa, a Necrosword All Black. Assim, replicar isso aí é complicado. Não é qualquer um que puxa as trevas absolutas, não é qualquer um que, tipo, tem sangue de um celestial dando mole, concorda? Mas Carnificina quer tentar. Ele vai fazer com que tiver a mão dele, ok? E eu já adianto, a arma que o Carnificina tá fazendo vai colocar medo nos deuses. Se prepara, porque vem aí a Necrosword All Red. Como assim, Red, baby? Calma, você vai entender tudo já já. Mas já comenta aqui embaixo, o que você achou que deu errado nessa espada que tava na mão do Gore lá naquele filme? Na boa, não podia ter feito uma coisa mais casca grossa? E outra, você queria realmente ver o Knu no cinema? Como a gente viu na saga King Black? Já pensou isso no cinema? Comenta aqui embaixo, bota pra fora, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a fila andou, eu falo pra vocês. Você pode estar acostumado com a fusão do simbionte Carnificina com o assassino em série Cletus Kasady, né? O Carnificina com o Cletus Kasady, que é tudo serial killer. Essa é a versão clássica, que foi até parar no cinema, inclusive. Só que rolou uma DR e os dois se separaram. O simbionte foi pra um lado e o Cletus Kasady foi pra outro. Foi o fim dessa relação aí. Nesse momento agora nos quadrinhos, pô, o simbionte tá andando pra cima e pra baixo com outro assassino em série. Um tal de Kenneth Neely. E o mais estranho aí é que o Carnificina tá bem autônomo. Ele tá de boa sem hospedeiro. O Kenneth Neely é tipo meio que um estagiário, sabe? O Carnificina tá avaliando se vai usar o cara como hospedeiro novo ou não. Sabe aquele lance de namoro pra ver se a relação tem futuro? O Carnificina, né, o simbionte só que ela gosta, né? Não quer colocar a carroça na frente dos bois. Ele tá indo muito bem sem hospedeiro por enquanto, tá tranquilo, né? Aliás, o Carnificina tá passando o rodo, ok? O rodo. O bicho saiu da Terra e tá fazendo uma turnê pelos 10 reinos. Ele já passou o cerol nos elfos de Svartalfheim e agora tá passando o rodo nos anões de Nidavellir. Assim, ele tá matando geral, seres que são quase equivalentes aos guardianos, entende? Esse é o patamar que o Carnificina tá agora. Então assim, isso sem hospedeiro. Imagina quando ele se juntar de vez com esse tal Kenneth Neely. Mas Carnificina quer mais, ele quer, quanto mais pra ele melhor, né? Ele quer muito mais poder. E o interessante aí é que o próprio Kenneth Neely, ele não tá muito à vontade nessa relação. Ele acha que o Carnificina não tem critério, não tem sutileza. É só máquina de matar e pronto, sabe? Sem sentido algum. Isso me lembra, inclusive, que essa foi a mesma crítica que o Coringa fez num crossover. Exatamente a mesma coisa. A ideia de que o Carnificina é caótico demais. Mas, mano, pro Coringa ter mandado essa é porque o Carnificina é louco de pedra mesmo. Quem falou isso foi o Coringa, e foi um crossover. Coringa e tal. Foi um crossover antes de você escrever isso, tá? Só que dessa vez não, tá diferente. O simbionte invadiu Nidavellir com um propósito. Ele invadiu Svartalfheim com um propósito também. Mas eu vou chegar lá, você vai entender tudo, tá? O lance é que agora o Carnificina tá em Nidavellir, porque aqui é a forja dos deuses. É aqui que os deuses dos 10 reinos vinham pra criar as armas deles, divinas deles lá, né? Mjolnir nasceu aqui nesse reino. A gente inclusive viu Nidavellir em Vingadores de Guerra Infinita, né? Com Thor e o Eitri fabricando o Rompe-Tormentos, o Stormbreaker. Enfim, nos quadrinhos o Eitri tá morto, ok? Não tem aquele anãozão grandão não. Mas o irmão do Eitri tá preso nos porões de Nidavellir e pode fazer o serviço. Se não tem um anão, chama outro, vai vapo, né? Ele quer fazer isso. E o nome desse irmão do Eitri é Thorin. Thorin foi preso porque ele achava que a forja tinha que ser destruída, né? Tipo, ele não queria mais a forja. Que Nidavellir tinha que parar de fazer armas pros deuses. Ele achava, chega de arma pros deuses, que só trazia desgraça. Aí o Carnificina chega lá e oferece liberdade pro Thorin.
Em troca, o anão vai ter que forjar a arma definitiva. Uma arma capaz de matar todos os deuses. Se todos os deuses estiverem mortos, então a forja nunca mais vai ser usada pra nada, certo? É uma lógica bizarra, mas o Thorin topa a barganha. Acabou os deuses, ele não precisa mais trabalhar com aquilo, acabou. Mas a verdade é outra, o Thorin não tem nenhuma intenção de completar o projeto. Ele tava meio que dando um migué, né? O que ele quer fazer é destruir o Carnificina, porque ele sabe que o Carnificina é uma ameaça a tudo que existe, não só aos deuses. Ele bateu o olho e já soube, o Carnificina é insano, é um monstro assassino. Não ficou um anão vivo em Nidavellir, é só o próprio Thorin, ele matou tudo que é anão. Ele é um anão slayer, né? Como é que fala isso? Enfim, pô, imagina, passou o serão nos anões todos, né? Aí o que o Thorin faz, o anão? Ele chega junto do assassino, o novo hospedeiro, o estagiário Kenneth Neely, e percebe que o cara também quer dar cabo do Carnificina, ele também não tá satisfeito. Ele não quer ser hospedeiro do simbionte, ele desistiu, chega. Até pra assassino em série o bagulho tem limite. O cara pode ser um assassino em série, mas porra, não dá, o cara também tem um pouquinho de moral, né? Um pouquinho de respeito, tem que ter respeito pelos outros, né, concorda? Então pensa, só de forjar uma arma em Nidavellir, o Carnificina já teria um poder sinistro. Só que ele não quer forjar uma arma qualquer, e foi exatamente por isso que ele invadiu a Svartalfheim antes. Falei pra vocês que tinha um propósito. O Malekith, que é o senhor dos Elfos Negros, ele já tinha empunhado a Necrosword All Black durante uma época. A memória genética da espada ficou guardada dentro do Malekith, né? Como um códex de simbionte. Isso acontece muito, né? É como se o Carnificina tivesse agora o diagrama para refazer a Necrosword, entende? É esse diagrama que o maluco entregou pro anão Thorin. Só que o Carnificina pediu uma mudança no projeto. A cor. O Carnificina não quer uma arma negra, ele quer uma arma vermelha. Lógico, né, pô? Tem que ser, não vai ficar muito demodê, tem que estar combinando com ele. A gente vai ter, então, a Necrosword All Red em breve. A arma não tá pronta ainda, mas já saiu a capa da próxima edição. E a arma tá lá. Ah, galera, é sinistra pra caramba. Tá botando na tela, né, editor? Não tá me deixando falar aqui sozinho, não, né? Eu quero ver que bicho vai dar isso aí, hein? Carnificina tá atingindo níveis absurdos de megalomania, de querer destruir tudo, meio que um Lex Luthor do mal, entendeu? Mais do mal ainda. Agora eu quero saber a tua opinião. Você curtiu o Carnificina dos cinemas? Você ia querer ver o vilão de novo tocando terror no semi? Comentem e toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante. Todas as atualizações que podem vir pro cinema, vocês veem aqui primeiro, porque eles sempre adaptam os quadrinhos, eu trago pra vocês primeiro, sempre o que tá acontecendo, às vezes o saga completa aqui. Aliás, tá chegando essa semana, então se inscreve com o sininho. Obrigado, galera, até a próxima. Fui!